Oi, Douglas. Aqui é a Sofia. Eu acabei fazendo o trabalho em grupo de matemática sozinha, porque até onde eu sei, eu fui a única que resolveu esse exercício que eu vou fazer. Então é isso, eu fiz o exercício 2 e nesse exercício ele dá essa equação aqui. Ele dá que Q é igual a 15 vezes 1 sobre 10 elevado a 2t. E aí, nessa equação, o que ele quer descobrir é o valor desse t. Então eu vou colocar assim, para deixar bem claro que ele quer resolver esse t. Só que é complicado resolver esse t assim, porque aqui ele tá elevado, né? Ele tá como elevado. O melhor jeito de resolver isso é colocar log na frente de cada um dos dois lados da equação. Então, e a gente pode fazer isso porque tudo que você faz de um lado da equação, você pode fazer do outro. Se você fizer de um lado da equação, você tem que fazer do outro também. Mas desde que você bate dos dois lados da equação, você pode fazer. Então, isso vai ficar igual a log de Q igual a log de 15 vezes 1 sobre 10 elevado a 2t, certo? E aí, partindo dessa equação aqui, eu vou fazer de outra cor para destacar isso que eu vou fazer agora, que eu já explico, que como a gente está usando log, a gente pode aplicar propriedades logarítmicas aqui. E dá pra gente aplicar uma propriedade logarítmica aqui nesse caso, que assim, quando você tem, por exemplo, quando você tem, se você tiver log de A vezes B, você pode dizer que isso é a mesma coisa, escrever isso é a mesma coisa que dizer que log de A mais log de B. Então, log de A vezes log de B é igual a log de A mais log de B. Isso é uma propriedade logarítmica que a gente tem e que a gente pode aplicar nessa equação aqui, porque nesse caso a gente tem o log de 15 vezes 1 sobre 10 elevado a 2t. Então, a gente tem esse vezes aqui e por isso a gente pode aplicar essa propriedade logarítmica. Então, aplicando ela, a gente reescreve a equação como log de Q igual ao log de 15 mais log de 1 sobre 10 elevado ao 2t. Tá, e quando a gente chega nessa equação aqui, tem mais uma propriedade logarítmica que a gente pode usar aqui, que é nesse 2t aqui. Então, o que a gente pode fazer é que assim, quando você tem, por exemplo, log de A elevado a B, você pode dizer que isso é igual a B vezes o log de A. E isso daqui, essa propriedade aqui, a gente pode aplicar nesse 2t aqui. Então, deixa eu só circular igual ao outro. A gente pode colocar nesse 2t aqui, porque aqui esse b é como se fosse esse 2t que está elevado, e aqui a gente tem o log de 1 sobre 10, que é como se fosse o log de A. Então, usando essa propriedade logarítmica aqui, eu vou reescrever a equação, que vai ficar igual a log de Q igual a log de 15 mais, aí esse 2t vem aqui pra frente, então mais 2t vezes log de 1 sobre 10, assim, e 1 sobre 10 entre parênteses. Tá, e quando a gente chega nesse ponto da equação, esse log de 1 sobre 10 aqui, ele tá só ele, tipo, ele não tá com nada elevado nele, nem... Porque antes, olha como ele começou a equação, ele tava vezes esse 15 e elevado a 2t. Agora tá só o log de 1 sobre 10. E a gente consegue resolver esse log de 1 sobre 10
Tá bom, então para escrever esse log de 1 sobre 10 aqui, eu vou copiar ele aqui, log de 1 sobre 10, e a gente pode dizer que isso é igual a x, porque esse é o x aqui que a gente quer descobrir. E a gente vai ter que reescrever essa equação aqui para fazer isso, e dá pra gente reescrever ela tirando esse log aqui. Só que aí a gente vai ter que inverter um pouco o jeito como que as coisas que a gente tem aqui se colocam na equação. E aí, tirando esse log aqui, o que vai acontecer é que essa equação vai ser igual a 10 elevado a x igual a 1 sobre 10. Tá, e essa equação fica assim. E esse 1 sobre 10 a gente pode reescrever de outro jeito. Esse 1 sobre 10, ele é a mesma coisa que escrever 10 elevado a menos 1. Então, reescrevendo a equação com isso, vai ficar 10 elevado a x igual a 10 sobre menos 1. E aí, como a gente tem aqui embaixo 10, e esse 10 e esse 10 são iguais de um lado e do outro da equação, a gente pode trabalhar só com esse x e com esse menos 1. E aí a gente chega à conclusão de que x é igual a menos 1, porque quando você tem a mesma base aqui, você pode igualar esse lado aqui a esse daqui. Então, tirando esses daqui, trabalhando só com esses aqui de cima, já que as bases são iguais, fica x igual a menos 1. Então pronto, a gente já descobriu esse x aqui, que era, na verdade, esse log de 1 sobre 10. Então, o log de 1 sobre 10 é menos 1. E colocando esse menos 1 lá na outra equação, a gente reescreve ela com esse menos 1 aqui. E isso vai ser log de Q igual a log de 15 mais 2t vezes, ao invés desse log de 1 sobre 10, menos 1. Menos 1, que é o que a gente acabou de descobrir. E aí, depois que a gente chega aqui, a gente pode já fazer direto essa conta aqui, que ela é muito fácil, né? Essa conta de multiplicação. E, na verdade, ela é só fazer o 2t vezes menos 1, ou seja, menos 2t. Esse é o resultado. E aí, para facilitar essa conta aqui, a gente pode colocar esse 2t para o outro lado, virando positivo, e esse log de Q para o outro lado, virando negativo. Então, vamos reescrever a equação desse jeito e vai ficar 2t igual a log de 15 menos o log de Q. Tá bom. E aí, depois que a gente chegou aqui, a gente pode usar de novo uma propriedade logarítmica, porque a gente tem esse log de 15 menos log de Q aqui. E aí, o que acontece é que quando a gente tem, por exemplo, log de A menos log de B... Opa, tá acabando a tinta. A gente pode escrever isso como... Ah, tá legal que essa caneta não tá querendo funcionar. Peraí, Douglas, que ela vai funcionar daqui a pouco, que eu tenho fé. Voltando, então. Então, a gente tem o log de A menos o log de B. E a gente pode escrever isso de outra forma, usando uma propriedade logarítmica. Isso vai ser igual ao log de A sobre B. Assim. Isso aqui é a mesma coisa que isso. E aí, se a gente usar isso aqui, e aí a gente tem isso daqui. E aí a gente pode colocar isso na nossa equação. Então, a gente pode usar essa propriedade de logaritmo aqui e a gente vai ter, assim, ó. Esse log de 15 é como se fosse esse log de A, esse log de Q é como se fosse esse log de B. Então, a equação vai ficar 2t igual a log de 15 sobre Q. Pronto, assim. E aí esse 2 aqui desse lado, a gente pode colocar ele pro outro lado da equação.
Porque se a gente fizer isso, a gente já vai ter o resultado desse t, na verdade, que é o que a gente tava buscando aqui, lembra? Olha, tá vendo? Aqui, esse t era ele que a gente tava buscando. Então, a gente vai ter o resultado dele, porque ele vai estar sozinho aqui. Então, vamos colocar esse 2 lá pro outro lado. A gente vai ficar com t igual a log de 15 sobre q sobre 2. E aí, na verdade, aí você já tem o t, mas a gente pode deixar essa equação mais bonitinha ainda. Então, vamos mexer mais um pouco nela. O que a gente pode fazer aqui é esse sobre 2, ele tá dificultando aqui embaixo. Então, o que a gente pode fazer é colocar esse log de 15 sobre q vezes 1 sobre 2. Porque se a gente fizer isso daqui vezes 1 sobre 2, é como se fosse esse 2 aqui embaixo. Mas depois ele vai ajudar a gente. Então, vamos fazer isso. Então, t vai ser igual ao log de 15 sobre q vezes 1 sobre 2. Certo? E aí, agora que a gente já tem isso daqui, se a gente colocar esse 1 sobre 2 do outro lado, a gente vê que a gente pode usar uma propriedade logarítmica que é parecida com uma que a gente usou antes, na verdade. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes log de 15 sobre q. Tá, então eu coloquei esse 1 sobre 2 aqui na frente. E o que acontece é que aqui você tem um número multiplicando um log. E a gente usou isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem b multiplicando um log. E aí, quando a gente tem isso, tá vendo? Você pode reescrever esse log e esse b que tava multiplicando, ele vai aqui em cima. Aí fica log de a elevado a b, ao invés de b vezes log de a. Então, escrevendo isso bem aqui, eu vou só indicar, né, que a gente usou a mesma propriedade que tá lá em cima. Com essa caneta aqui, ó. Ela passa por aqui e pronto. Aí vem até aqui, porque a gente vai usar ela aqui, na verdade. E aí, usando essa propriedade aqui, né, que a gente acabou de pegar, esse b que vai ficar aqui elevado, esse 1 sobre 2 nesse caso que vai ser o elevado. Então, a gente vai ter t igual a log de 15 sobre q elevado a 1 sobre 2. E aí todas essas já são respostas, mas o que a gente pode fazer ainda para modificar mais ainda essa equação aqui é que esse 1 sobre 2 que a gente tem aqui, ele pode... Você elevar alguma coisa por 1 sobre 2 é a mesma coisa que você colocar raiz. Então, para não ficar elevado a 1 sobre 2, a gente pode colocar uma raiz nesse log. Nesse 15 sobre q, na verdade, né? Porque é o 15 sobre q que está elevado. E aí, isso vai ficar t igual a log de raiz, que é esse 1 sobre 2 aqui, que virou raiz, de 15 sobre q. E essa é a nossa resposta final do exercício, porque lembra que aqui, ó, bem aqui no comecinho ele pediu o quê? O t, aliás. Nosso t é esse daqui, que é a resposta, usando o logaritmo. E é isso. Tchau, Douglas. Me dá o 10, tá bom? Beijo.